Fala galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo do blog Codigel e a gente vai dar continuidade à nossa série de Laravel com Vue.js 2. Tá? No nosso último tutorial a gente criou o componente de país, tá? Eu vou até abrir a tela aqui para a gente dar uma olhadinha. E eu falei que nesse vídeo a ideia é que a gente quebrasse esse componente, já que a gente vai utilizar ele na parte de estados e cidades também. Tá? Então a ideia é que esse componente aqui a gente quebre e ele fique mais componentizado possível para que a gente possa diminuir a escrita do código. Tá? Então para isso a gente vai criar duas pastas aqui. E aqui dentro a gente vai criar mais alguns componentes, beleza? Bem, feito isso, agora a gente vai fazer uma análise de que código a gente vai estar copiando e para onde. Tá? Então, eu vou deixar esse arquivo país.index aqui aberto e já vou deixar algumas estruturas criadas aqui, que é o que a gente precisa. Tá? Então, dentro desse reading aqui, eu vou criar logo minha tag template. E eu vou copiar aqui o código que eu acho que é válido a gente adicionar lá. Tá? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo e também porque é a forma mais simples de se fazer. Aqui agora eu vou declarar uma coisa que a gente chama de props. Tem alguns campos que eu percebi aqui que podem virar propriedades, tá? E eu vou declarar elas aqui, por exemplo. Isso aqui é um título, isso daqui é um subtítulo. O ícone que eu posso querer mudar, tá? Que, assim, essa primeira tag aqui, ela é do semantic, tá? Ela é necessária, mas essa daqui é que é responsável pela imagem. Então, de cara aqui, eu já vou ter que criar 3 propriedades, tá? Para que fique bem componentizado. Bem, pessoal, aqui na minha prop, sempre que dá, eu gosto de especificar se é requerido, qual tipo, porque isso para quem está programando lá, né, na hora que o cara ele chamar esse componente, se der algum erro, ele vai saber o porquê do erro, tá? Fica um pouco mais explícito.
E aqui agora eu vou estar chamando meu props. Como essa minha classe aqui, ela tá vindo dessa propriedade que eu chamei de ícone, então eu tenho que utilizar os dois pontos aqui na frente, tá? Vocês não precisam se preocupar porque se tiver uma classe, como eu declarei aqui, uma classe string, na verdade ele vai, quando ele fizer essa conversão aqui, né, da propriedade que vai chegar, ele vai juntar essas duas classes aqui, vai virar somente uma classe, beleza? Então é isso aí. Bem, essa parte aqui a gente já pode tá tirando, tá? Essa parte daqui não vai ser mais necessária. E, ao invés disso, a gente vai chamar o nosso componente. A gente já viu que chamar o componente funciona dessa forma, né? Eu fiz a chamada dele aqui e vou adicionar ele exatamente aqui em cima. Bem, pessoal, até para garantir que isso aqui está funcionando, a gente vai dar o run desse código aqui. Beleza? Então, assim, eu já fiz a primeira chamada do componente, assim, visualmente não vai ter diferença nenhuma, tá? Do que a gente está vendo. A diferença vai estar só exclusivamente no código. Beleza? Eu vou até deixar até um código aqui para a gente ter certeza que ele está chamando isso aqui. Vou acrescentar mais algumas letras. Vamos aguardar o código gerar aqui, né? Os nossos JavaScript e CSS. Bem, rodou sem problemas. Voltar. Vou dar um load aqui dessa página para a gente ter certeza. Tá tudo funcionando. Ok, terminou de carregar. Bem, tá aqui, ó. Se vocês notarem, tá exatamente o que estava antes, tá? A única diferença aqui é que agora eu estou chamando do meu componente, ok? Então, assim, a gente vai componentizar o restante dos itens agora.
Eu vou estar copiando todo esse código. Lembrando que a gente precisa ter uma única div, um único pai aqui externo, tá? Então eu vou criar essa div e depois englobar todo o código que vai ficar aqui dentro. Nesse caso aqui, o único cara que a gente está trabalhando como variável é o total, beleza? Então, esse item daqui, esse próprio, passa a se chamar total. E o tipo dele também não é mais string, é number. Além disso, tem alguns campos que a gente vai passar dinamicamente, né? Campos não, trechos de HTML. Para esses casos, tem um camarada chamado aqui no Vue.js chamado slot. É exatamente o que a gente vai usar, para poder a gente passar essa div com esse input aqui, tá? Já que podem ser vários campos. Aqui a gente não tem mais o método index, tá? Eu vou mostrar lá fora como é que a gente vai chamar ele. E aqui a única informação que a gente tem é o total, ok? Bem, esse método, esse componente está finalizado também. E aqui eu vou deixar exatamente o HTML que eu tinha separado, que era o mesmo que a gente apagou, tá? Então o que é que eu passo? Eu passo o total, tá? Nesse caso aqui, como eu estou passando params total, que ele está vindo do meu data, ok? Então nesse caso eu preciso passar com 2 pontos, certo? Se for um texto simples, no caso de um string, eu só preciso passar
o nome da propriedade sem os dois pontos aqui na frente, ok? E aqui eu estou declarando que o clique aqui nesse componente ele vai ser nativo, tá? Então clicou no componente, automaticamente ele vai disparar a chamada, tá? Do que a gente precisa. No caso eu vou chamar esse método index aqui, ok? Bem, acho que nosso componente está pronto. Eu vou colocar só mais um detalhe aqui para ficar um pouco melhor visível lá na frente, tá? Mas só detalhe de HTML. É porque esse total aqui, ó, tá vendo? Total resist não tem uma linha, ele está muito colado aqui, tá? Então eu vou botar essa div aqui. Bem, pessoal, já fiz a chamada, tá? Tá faltando fazer só mais um componente, tá? Eu não vou nem compilar agora para a gente não perder tempo, mas está criado o nosso componente. Agora a gente vai criar o componente de data grid, tá? Vou fechar esse aqui. Vamos ao nosso componente de data grid. Nosso componente data grid ele começa aqui e vem até aqui, então eu vou copiar ele todo. Olha só como o nosso código vai ficar bem mais enxuto. Nesse caso aqui eu tenho uma div só, então eu não vou ter problema, tá? Como eu preciso estar dentro de um elemento único, eu já tenho esse elemento único, então essa minha div já serve. Além disso, eu vou precisar de algumas props e eu vou precisar de alguns métodos também. Então, deixa eu copiar aqui logo alguns métodos. Copiar logo as props primeiro. Bem, de cara aqui, a gente sabe que a gente tem como props esse TRID, então eu vou precisar declarar ele lá embaixo. Além dele, eu estou utilizando o params, que está aqui, tá? Então eu vou precisar dele também. Ele é do tipo object. E eu vou adicionar um cara aqui que vai ser muito útil para a gente, tá? Nesse caso aqui, eu só tenho uma única linha, ok? Só tenho uma única linha. Mas tem casos, como de estados e cidades, que eu vou ter mais de uma linha. Então, nesse caso, eu vou precisar declarar um cara aqui, que é o nosso co-span, que eu vou usar, tá? Lembre-se que eu estou fazendo um componente e eu preciso abarcar a maior quantidade de combinações possível. Além disso, eu vou precisar dos meus métodos, né? Tem métodos que só são inerentes só e exclusivamente a esse meu componente DataGrid, tá? Então eu vou copiar tudo aqui, até aqui, tá? E eu vou remover esse código daqui. Além disso, eu vou copiar esse meu Scoped aqui, tá? Esse Scoped que tem o meu estilo também. Ok, vamos importar logo. Eu tenho o meu DataGrid.
Beleza, já importei ele aqui, mas ainda falta a gente finalizar, tá? Eu vou até apagar até esse código todo daqui. Vai dando só uma olhada como o nosso código ficou bem mais enxuto, né? Bem melhor, né? Mas no DataGrid ainda falta a gente fazer alguns ajustes aqui, tá? Vamos olhar primeiro no meu CoSpan, né? Onde a gente vai adicionar esse CoSpan. Bem, pode ser que eu queira passar um estilo aqui, tá? Então, nesse caso, eu já vou deixar inclusive um código pré-preparado aqui, ok? Como eu também fiz, né, no caso do Sys, isso daqui também vai ser dinâmico, tá? Então, como eu quero passar somente nesse espaço, aqui eu vou adicionar um slot e vou deixar esse código copiado, que é o que a gente vai utilizar. Aqui a gente vai adicionar mais um método, tá? E já já eu volto para a gente poder explicar ele. Seguinte, pessoal, toda vez que eu quero que um método interno de um componente que eu estou criando, ele fique externo, eu posso acessar ele da onde eu estou utilizando o componente, eu tenho que utilizar esse emit aqui, tá? Eu utilizei o emit e eu dei um nome para ele, ok? De forma similar, lembra que todos os nossos métodos chamavam index, então todos eles vão chamar esse fetData aqui, né? Que eu dei o nome depois, né? Eu dei um emit aqui e dei o nome dele de loadData, tá? Então qualquer evento que a gente tiver, que a gente manteve inclusive, né? Do clique, do que enter ou do change, todos eles agora vão passar a chamar o fetData e não mais o index. O index a gente vai chamar no nosso componente mais externo, que no caso é o país index aqui, ok? Então agora que a gente vai fazer a chamada do nosso DataGrid aqui.
E aqui a gente vai passar as nossas props. Lembra no nosso thread? Primeiro a gente vai passar ele aqui. Tem os parâmetros também, que é o nosso objeto. E lembra do nosso load data? Então agora é que a gente vai chamar ele aqui. Eu vou até copiar. Então tá aí. O nosso load data é que vai fazer a nossa interação com o index aqui, ok? E tem aquele código que eu deixei copiar de países, que é o que vai entrar lá no slot. Prontinho, pessoal. Com isso, a gente tem os 3 componentes criados, tá? Vamos dar uma compilada nele aqui novamente e testar para ver se está tudo funcionando. Dá um reload na nossa página. Cliquei em locais. Opa, parece que está tudo funcionando. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui se está tudo funcionando de fato. Cliquei em pesquisar. Está funcionando. Paginação também está funcionando. Método página atual. Que enter, mudou. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou esse código aqui através do nosso complemento aqui do Vue. Então tá aqui, pessoal, a gente tem o nosso país index e dê uma olhada que eu já tenho uns 3 componentes aqui, cada um com as suas características e com as informações que a gente passou, tá vendo? Inclusive o próprio aqui ele mostra, ó, type number required true, falou que o total é 174, o meu reading, ó, exatamente os props que eu passei, então é a prova de que isso aqui está funcionando mesmo, tá? E você vê que a página tem exatamente o mesmo comportamento. Tá? A única diferença que a gente tem aqui, dá uma olhadinha o parâmetro, ele passando todas as informações, o thread também. Tá? Isso daqui, visualmente para o usuário final, não significa muita coisa não. Tá? Mas no nosso caso você vê que o código ficou bem mais enxuto. No próximo vídeo tutorial a gente vai estar criando o de estados e o de cidades, vocês vão ver como vai ficar muito simples, porque eu vou utilizar exatamente essa mesma estrutura que a gente tem aqui. Então o nosso código vai ficar muito mais limpo e muito mais enxuto. Beleza? Era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês no vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou, deixa o seu comentário, deixa seu like aí, beleza? E se inscreve no canal para não estar perdendo nenhum vídeo, tá? Beleza? Grande abração, até a próxima.